Olá, Ana. Consegui, professora, obrigada. Olha, é que eu, entretanto, peço desculpa, mas eu tive que ir levar o meu pai à vacina e, Ah, boa. e então demorou mais tempo do que eu estava à espera. Ele tem Alzheimer, portanto é muito complicado. É, mas foi por um ótimo motivo. Já está feito, pronto. A primeira dose já está. Ai, que bom, que bom. Como é que você está? Tudo bem? Tudo bem, professora. Tudo bem. Ok. Olha, eu pedi para agendar essa reunião porque quando começamos, eu realmente não tinha ideia ainda do que fazer e estava imensamente perdida e comecei naquela época. Pronto, eu coloquei coisas no ar. Pois, mas é Eu ia normal. jogando no ar e pronto, nada funcionava. E pronto, no decorrer do curso eu acabei encontrando realmente uma coisa que faz sentido para mim. Ok, boa. Pronto, e comecei também em todas as unidades curriculares tentar colocar um pouco desse meu pensamento, não é? Então, por exemplo, se eu tinha um conto para contar era em relação ao que eu tinha pensado, Ok. pronto, era assim. E agora com a unidade curricular da professora Fátima, Uhum. educação estética e Sim, artística, pronto, ela pedia um estudo de caso. ok. Ela pede um estudo de caso. Pronto, e eu, pronto, fiquei um pouquinho abalada com isso, porque eu pensei: "Como é que eu vou fazer 2 coisas diferentes?". Então, conversei com ela e disse qual era a minha intenção de fazer nessa unidade curricular e se eu podia ser um começo, pronto, Uhum. pronto, porque eu disse para ela que é muito pouco tempo e Claro. vai ser uma coisa muito rasa, não é? Então você pode Eh, conjugar as duas coisas, então, em princípio, não é? Pronto, e queria agora perguntar para a professora Luísa se isso seria possível também. Sim, claro. E o que é que você estava a pensar fazer em específico? Pronto, eu queria trabalhar a narração de histórias na construção da identidade cultural feminina desde a infância. Ok, Eu trabalho em 2 grupos, 2 playgroups, onde conto histórias e promovo atividades, de arte e educação ok. com famílias. E pronto, esse seria o grupo que eu iria fazer esse estudo de caso, não é agora, com certeza, não é. O que eu pensei, e eu não sei se funciona, Uhum. pronto, eu tenho muitas dúvidas, depois eu até vou mandar algumas coisas para a professora para ela ver o que Ok. que eu já comecei a fazer, ah, mas uma das coisas que eu queria perguntar é se eu conseguia fazer o que eu pensei é fazer 4 sessões Uhum. com 1 hora do conto, com temas relacionados ao universo feminino, Ok. as atividades que eu geralmente faço, que são atividades não estruturadas, onde a gente puxa um pouco pelo vínculo familiar e Uhum. pela criatividade, então, mas eu geralmente, todas as minhas horas do conto, eu nunca imprimo uma obrigação de que essa atividade tem que ser feita em relação à hora do conto, mas alguma coisa sempre sai dali. Uhum. E eu acho mais benéfico isso do que eu estar ali e ensinar, porque é uma educação não formal, não é? Ok. Então, o que eu queria avaliar era isso, pronto, dentro da minha Bom, história. você, sim, eu percebo isso. De qualquer forma, para o seu projeto, você tem que arranjar aqui uma intencionalidade educativa, não é? E vai ter Sim, que traçar objetivos. sim, E até para conseguir depois analisar o seu estudo de caso, precisa de sistematizar um pouco aquilo que vai fazer, não é? Portanto, sim, sim, sim. daquilo, lembra-se da tabela que eu vos pedi para vocês construírem, você vai ter que encontrar aqui uma forma de operacionalizar aquilo que pretende fazer, não é? Vamos imaginar que você tem já selecionadas as histórias que você quer contar na hora do conto. Sim. E depois vocês vai, por exemplo, arranjar uns objetivos que tenham a ver com a expressão artística ligada a esses contos. Pode ser assim? E Sim. aí você tem que arranjar objetivos específicos para tentar perceber se de facto as famílias estão de alguma forma a interiorizar essa Uhum. identidade feminina que está a trabalhar com elas, não é? Sim, exatamente. Pronto. Então você vai construir o seu projeto dessa forma.
Está bem. Sim, Vai, sim, sim. vai sistematizar tudo. O que acontece é que tem que operacionalizar melhor os seus objetivos. Portanto, a intencionalidade educativa tem que estar presente. Sim, claro. É só isso, mas eu acho que funciona. Pode funcionar bem, não é? Entendi. Sim, eu espero que sim. E pronto, eu fiz um pouco da tabela, professora. Se eu puder compartilhar. Sim, pode, sim. Eu vou dar autorização. Tá. Espera aí. Já pode. Pronto. Deixa eu só ver onde está. Está aqui. Pronto. Eu sei que ainda está muito rudimentar. Foi coisas assim que eu fui um pouco jogando, mas eu queria um pouquinho da ajuda da senhora para conseguir. Pronto, faz assim mais de 20 anos que eu não faço nenhum trabalho acadêmico. Ok. Então, eu realmente esqueci tudo. Eu realmente não. Pronto, ainda vou precisar ainda de muita ajuda nisso. Mas eu não sei se eu coloquei as coisas normais. A senhora quer que eu leia e vamos falando? Não, eu estou a ver, por exemplo, aqui Tá bem. tem uns aspectos que já estão mais trabalhados que outros, não é? Sim, Portanto, vamos, por exemplo, começar aqui com a parte que eu já vejo mais desenvolvida, a análise documental. sim. Você tem livros, artigos, e depois vai documentar qual é o conceito de identidade cultural que está presente nesses livros e nesses artigos, é isso? É isso. E depois diz aqui as histórias na construção da identidade cultural dos géneros, a identidade cultural do feminino e como as culturas e veiculam a identidade. Ok. Aqui parece-me que, como objetivos, parece-me claro, talvez à exceção das dois primeiros, parecem-me um pouco a mesma coisa, Tá bem. não é? Porque. Um é o conceito, não é? E a outra eu queria achar como as histórias contribuem para essa construção. Uhum, uhum. Sim, mas se vai analisar basicamente as histórias, não é? Penso que um só objetivo para isto chega. Tá Porque bem. vamos ver uma coisa: quando você vai fazer uma pesquisa bibliográfica, vai encontrar referências sobre este tema, sobre este tópico, Sim. claro que vai recolher documentos e vai analisá-los, mas nós não chamamos a isso uma análise documental. Isso é uma utilização das fontes bibliográficas que existem, ok? Entendi. Enquanto Ok. que uma análise documental é você pegar nos livros e você própria vai ter que analisar os livros e, portanto, está a construir você própria uma análise, ok? Quando vai consultar uma fonte bibliográfica, o autor dessa fonte bibliográfica já fez essa análise para você, não é? Entendi. Então, quando nós falamos em análise documental, é pegar em alguma coisa como os livros e procurar neles, por exemplo, categorizar como é trabalhado o conceito de identidade cultural. Ok? Vamos imaginar, você está a fazer uma análise de 10 livros e que têm alguma coisa sobre o conceito de identidade cultural. Certo. Você depois pode analisar esses livros de acordo com a temática. Qual é a temática que está a ser tratada? Como é que a construção da identidade cultural é trabalhada nesses livros? É através de personagens de ficção, é através de que tipo de enredo, tudo isso conta, não é? Como análise. Portanto, você vai pegar nos seus documentos, que são livros neste caso, e vai analisá-los. Eu vou-lhe dar outro exemplo. Se eu tivesse, por exemplo, a analisar manuais escolares, é uma análise documental. São documentos que já existem e eu vou analisá-los. Eu poderia ver, por exemplo, a partir dos livros, dos manuais escolares, eu poderia tentar perceber como é que é feito o ensino da leitura. Quais são as letras que são ensinadas primeiro? São as vogais, são as consoantes. Dentro das consoantes, quais são as primeiras consoantes? Que tipo de consoantes? Tudo isso é uma análise documental, está a ver? Sim, 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 Ok? sim. Portanto, Sim. vamos separar aqui o que é
referências bibliográficas que você vai ter que usar, porque vai ter que usar referências bibliográficas que lhe falem deste conceito, não é? Uhum. Mas a análise documental é mesmo pegar numa recolha, e neste caso a sua recolha são livros infantis, recolhe-os e depois analisa. Por isso é que eu digo que os 2 primeiros Uhum. acabam por ser um pouco a mesma coisa, Uhum. Tá ok? bem. Uhum. Claro. Portanto, eu diria que o primeiro, o conceito de identidade cultural na construção dos géneros, vai partir da sua revisão da literatura sobre o assunto, não é? Vai ter Aham. a partir da revisão da literatura, vai chegar a esta ideia de quais são os conceitos e como é que eles são trabalhados. Que Certo. estudos é que já foram feitos sobre isto? E isso depois vai informar a sua análise documental das histórias que escolheu. Está a fazer sentido? Sim, 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 tá, tá. Ok? Pronto. E portanto, você pode ter como objetivos depois os outros 3. Entendi. Ok? Eu diria que se calhar a identidade cultural do feminino, não sei se é muito diferente esse do outro, como as culturas veiculam a identidade cultural do feminino. Não sei se você não poderia, talvez, fazer aqui uma diferenciação entre quais são as diferenças da construção da identidade cultural do feminino versus o masculino, por exemplo. Uhum. Ok? Ok. Mas esses eu posso deixar na análise documental, não é? Porque eu vou Pode, analisar isso, exatamente. né? Sim. Uhum. Ok? Depois você tem sessões da hora do conto, não é? E o que Uhum. é que vai fazer aqui? Vai realizar as sessões e eu diria que aqui quando diz a recolha das histórias, hum, esta recolha já foi feita, certo? Não, eu ainda vou escolher as histórias que vão entrar. Sim, mas no final, sim, elas já teriam que ter sido. Durante o processo, eu vou recolher e vou analisar quais são as 4 histórias que para mim fazem sentido. Uhum. Então, eu poria isto, a recolha das histórias, em cima, onde Ah, diz é o técnicas de primeiro. recolha de dados, certo? Sim. Portanto, vai recolher as histórias para a hora do conto. E, Tá bem. e depois, nos seus objetivos, é que vai pôr realizar sessões de hora do conto com essas histórias, Ah, ok. não é? Uhum. Depois, aqui vai ter que encontrar, quando diz as atividades familiares serão propostas a fim de que se estabeleça o vínculo familiar. Este objetivo é a sua atividade, Uhum. é o que a Lana vai fazer. Mas o que a Lana quer ver como objetivo é que, de facto, as pessoas que nela participam, que participam nestas atividades, Uhum. quer ver se elas realmente estabelecem algum vínculo familiar, não é? Ou pelo menos se trabalham esses conceitos. Então, nós, para operacionalizarmos um objetivo, você tem que pensar o que é que eu quero observar, quais são os comportamentos que eu posso observar que me diriam, que me davam uma pista de que os participantes estão de facto a interiorizar este conceito, Uhum. não é? Sim, sim. E aí, se calhar, o que você tem que fazer é, a partir das suas notas de campo, das suas observações diretas, perceber se as pessoas de facto estão a aderir à atividade e a construir alguma noção do que é identidade cultural e se através do discurso, através da expressão plástica, elas projetam alguma coisa sobre o vínculo familiar, não é? Sim, sim. Ok? Aham. Portanto, tudo aquilo que está a dizer aqui
como objetivos, está tudo muito bem, mas isto está centrado na sua prática, não é? E o que nós queremos ver é aquilo que nós chamamos em educação um objetivo mensurável. Queremos medir o comportamento das pessoas, não é? O que o aluno, nós costumávamos dizer, e há muitos anos que costumamos dizer o que é que o aluno é capaz de fazer, não é? Portanto, um objetivo, por exemplo, se eu quiser ensinar a letra A, um objetivo não deve ser a professora vai ensinar a letra A. Vai ser o aluno é capaz de identificar a letra A. Porque aí isso é que me diz se o aluno está a aprender a letra A ou não. Sim. Não é? Sim, 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 sim. Portanto, o objetivo é partir do comportamento dos participantes. Ok. Ok? Ok. Um pouco a mesma coisa aqui no inquérito. Você tem que arranjar como objetivos o que é que você quer fazer no inquérito. O que é que você quer ver no inquérito? Quais são os dados que quer recolher para depois analisar? Ok. Não é? Você pode pôr aqui como objetivo, por exemplo, aferir diferenças de comportamento ou diferenças aliás, eu diria, aqui talvez fizesse mais sentido para bater certo com a sua análise documental, o seu objetivo ser conhecer as noções que as famílias têm sobre o conceito de identidade cultural de género. Não é? Está a ver? Claro. Não acha? Sim, sim, acho. Faz todo sentido. Faz todo sentido, porque na realidade eu só joguei aqui coisas, não é, que tinha na minha mente. E depois, agora com a professora falando, realmente eu tenho que colocar primeiro um objetivo e a partir desse objetivo, embaixo, colocar as estratégias de como conseguir chegar a esse objetivo, não é isso? Exatamente. E depois aqui você tem que ver quantas pessoas vai conseguir fazer quantas pessoas vai conseguir fazer o inquérito por questionário. Porque você diz aqui que é uma análise estatística, mas para ser uma análise estatística você tem que ter bastantes participantes, senão não faz sentido. Senão faz mais sentido fazer uma entrevista. Por exemplo, se tiver poucas famílias, se tiver 6 famílias, por exemplo, faz sentido fazer uma entrevista às famílias e não um inquérito por questionário. Ok. Só se você quiser fazer uma coisa mais extensível, a mais pessoas, se tiver 20, 30 participantes, aí faz sentido fazer o inquérito por questionário. Tá bem. Não é? Sim. Porque você, com uma entrevista, pode recolher o mesmo tipo de dados para conhecer como é que as pessoas encaram esta construção dos géneros a partir da identidade cultural. Pode ser através de entrevistas. Tem é que desenhar as suas entrevistas com blocos temáticos, depois com perguntas, etc. Não é? Sim, Mas isso sim. tinha que fazer na mesma para o inquérito por questionário. Sim, tá bem. Não é? Mas, por exemplo, se eu tiver 20 ou 30 pessoas, é melhor, claro, fazer por inquérito, não é? Exato. Porque eu também não vou estar a entrevistar 20 pessoas, claro, não faz sentido. Mas se tiver um pequeno grupo, pode fazer só 6 entrevistas ou 8. Está bem. Está bem? Tá bem. Eu acho que ficou claro. De qualquer forma, a professora Fátima, ela pronto, o primeiro TPC dela foi nós fazermos um índice provisório Certo. sobre o trabalho. Se eu puder enviar para a senhora também, é praticamente o que tem aqui. Okay. Mas é só, pronto, que é mais a parte mesmo do trabalho, né? Tá bom, pode mandar, ok. Tá, só para criar essa... Tudo bem. O que você pode fazer também é agora trabalhar um pouco nesta tabela. Sim.
e depois, no dia 30, juntar-se outra vez à reunião já com as ideias mais sistematizadas. Sim, foi o que eu pensei, se for possível fazer isso. Tá bem, Está bem? tá bem, professora, obrigada. Ok. Obrigada, eu acho que me ajudou muito, já foi um grande caminho ali. Ótimo, ótimo. Tá Muito bem. bem. Então, Olha, parabéns, pronto, a vacina, não é? Isso é sempre bom. é bom. Mas é difícil, porque os meus pais estão os dois acamados. É muito complicado. Pois. Muito complicado. E, por sorte, eu tenho 2 brasileiras fantásticas que tomam conta deles. Ah, que lindo, que bom. Muito boa gente, muito boa gente. É, Mas é difícil, é difícil. pois, sim, eu imagino. E agora, mais do que nunca, parece que nós conseguimos enxergar isso, né? Mesmo as pessoas que não têm essa função agora, nesse momento, conseguem enxergar essa dificuldade, né? É complicado. Mas força, professora Luísa. Obrigada, então. E bom trabalho para você. Tá bem, Agora obrigada. é um bocadinho partir pedra, não é? Mas já Sim, ficou com umas ideias, tá bem, tá bem. tá? Tá bem, obrigada, Então professora. vá. Eu tenho que compartilhar, não é? Sim, bom trabalho, Lana. Tá, obrigada, professora. Até logo, Tchau. até dia 30. Até Tchau. quinta. Tchau, tchau. Tchau, tchau.